pode soprar o vento, acender a brasa. Ok, vamos lá. Para começar, boa tarde. Nós vamos iniciar mais uma reunião e dessa vez fazendo um teste aqui, usando o formato do YouTube para a gente poder reunir, né? Até porque aqui fica gravado, então depois para a gente é mais fácil para acessar esse conteúdo. E eu gostaria de iniciar primeiro fazendo uma oração para a gente ter aí uma bagagem melhor para iniciar essa reunião, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer essa tarde por estar conosco. Queremos te agradecer porque o Senhor sempre foi presente em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha estar, Pai, mais uma vez, Senhor. Encontro na casa de cada um, Pai. Fortalecendo e nos unindo por meio do Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos. Senhor, nos dê todos os dias corações ensináveis, Pai. Para que a gente escute, Pai, que venha da parte do Senhor. Nós íamos gravar, nós íamos aprender, nós íamos queimar, Senhor, querendo ouvir mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Amém, amém. Para a gente poder estudar hoje, eu separei o texto que está em Timóteo, 2 Timóteo 1,17. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Minha Bíblia diz assim: porquanto Deus não concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o verso Timóteo 2, capítulo 1, verso 7. Nós estamos vendo aqui, né, Paulo escreveu a Timóteo dizendo que o Senhor não tinha dado espírito de covardia, né, mas pelo contrário, ele tinha dado ali um poder, amor e equilíbrio ao seu espírito. E por que isso é tão interessante? Eu estava estudando ontem à noite a respeito de Timóteo, os livros de Timóteo, né? E algo muito interessante que a gente vê, para quem não sabe, 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, pelo menos a última que nós temos registro. Então, essa carta é escrita antes mesmo da morte de Paulo, na iminência da morte de Paulo. E algo muito interessante a respeito dela é que Paulo vai escrever a Timóteo com um pedido urgente. O pedido que Timóteo vá até ele, né? Que tome o lugar para que ele comece a pregar. Para ir fazer o quê? Completar o evangelho, porque a obra não tinha acabado. Mas Paulo sabia que o tempo dele estava findando. O tempo dele de pregar a palavra, de falar sobre a palavra, estava findando. Então, Paulo, ele vai escrever toda essa carta num tom de pressa, se apressa, Timóteo. E ele começa a falar sobre algumas coisas que nos faz conhecer muito bem Timóteo. E que, na minha opinião, Timóteo é um dos personagens mais humanizados da Bíblia, né? Eu acho que a gente vê muito dessa humanidade, por exemplo, em José. Por quê? Porque nós tivemos muitos detalhes de quem era José, da personalidade dele, como ele orava, o que ele sofreu, e com Timóteo não é diferente. A gente tem aqui Paulo falando a respeito dele, e por isso nós sentimos que nós conhecemos. Nós temos relato de um menino tímido, né? De um menino que amava a palavra de Deus, que ele queimava pela palavra, um menino na qual a fé impressionou Paulo. Imagina o tanto de fé que é necessário para que você impressione Paulo, né? Então era um menino extraordinário. Eu posso ver que muitas vezes nós temos pouco daquilo que deveríamos ter tanto, daquilo que mantém a gente de pé. Sabe? Muitas vezes a fé é o essencial para a nossa caminhada e é o que nós menos estamos acessando. É o que nós menos temos, por assim dizer. Eu vou colocar um fundo para a gente orar aqui. Só um minuto. Para não ficar no seco, né? Sabe,
Timóteo, ele me inspira muito, porque apesar de ser um menino muito novo, e de ser um menino que aparentemente tem muitos defeitos, né? Ser muito tímido. A Bíblia vai falar que ele chorou, né? Com a verdade do evangelho apresentada a ele, que ele queimava de grande fé pelo evangelho. Então, isso é admirável, mas também vai mostrar um Timóteo que se preocupa com as críticas que estava recebendo, vai mostrar um Timóteo assustado muitas vezes, e nós temos muitas dessas características. E agora eu quero voltar um pouco para o aspecto de Paulo. Paulo começa a escrever essa carta em tom de urgência, né? Timóteo, eu preciso que você venha. Timóteo, olha o que aconteceu. Pessoas me abandonaram. Eu fui julgado e nesse julgamento não apareceu ninguém. Ninguém para me defender. Timóteo, dos que eu tinha, que podia me defender, ele foi o mais duro em me acusar. Não se esqueça disso. Então ele começa a dar ali instruções a Timóteo. Perdão. Porque ele já sabia que o fim dele estava próximo. Ele sabia que estava chegando um dia que ele ia partir. E algo muito interessante que acontece é que nós vamos ver personagens nessa última carta se encontrando de uma forma muito bonita. Olha para você ver. Eu não sei se vocês lembram, mas em uma das primeiras viagens de Paulo, ele discute feio com Barnabé por conta do sobrinho dele, primo dele, se não me foge a memória, é sobrinho, que é João Marcos. E João Marcos, ele fica com medo e vai embora, não segue viagem junto com Paulo, em trabalho missionário. Tempos depois, ele se arrepende, né, por não ter conseguido ir, e ele quer novamente fazer o evangelho, levar as boas novas de Cristo. Então ele começa ali a trabalhar com igrejas na Etiópia, né, nas igrejas etíopes, e ele funda igrejas lá, ele tem um ministério muito bonito, escreve o primeiro livro, né, dos 4 evangelhos, é escrito por ele, que é o livro de Marcos, narrado pelas experiências de Pedro, e durante esse tempo, durante essa etapa ali, ele vai se moldando, crescendo no evangelho, crescendo muitas vezes nas próprias imaturidades, porque vem com a idade. João Marcos era muito novo, por isso que ele ficou com medo de ir, né? Então, nessa carta de Timóteo, Paulo fala assim: olha, quando você vier, vem logo, e quando você vier, traz João Marcos com você, porque ele me é útil. E é muito lindo ver isso, porque você está vendo primeiro, né, Paulo bravo, Paulo nervoso, porque João Marcos simplesmente decidiu não seguir por medo, por estar assustado com o que iria se seguir pelas perseguições, e na minha opinião, ele foi prudente. Porque se você está tão assustado com o que vai vir, então quer dizer que às vezes falta um pouco de preparo ainda, falta estabelecer ainda. E João Marcos, quando ele entende que aquele medo dele era irracional e o desejo dele de fazer é muito maior do que qualquer consequência, ele vai e ele faz. Então ele estava se preparando para esse momento. E quando ele está preparado, Paulo mesmo falou: olha, traz João Marcos para mim, porque ele é útil. Sabe, para a gente passar de um menino que foge do seu propósito para um homem que agora é útil no ministério de um apóstolo, no ministério de alguém que está sempre fazendo a vontade de Deus, é um caminho muito grande. E nós não vimos esse caminho. Sabe, muitas vezes nós temos sido muito parecidos com João Marcos, muito parecidos com Timóteo. Deixado com que a crítica dos outros nos abale, deixado com que os momentos de grande medo nos impeçam de ir, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que isso nos afaste, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito firmado em amor, um espírito equilibrado.
Nós precisamos ter um equilíbrio para tudo. Realmente não temos tido esse equilíbrio. Realmente tem nos faltado esse equilíbrio. Nós precisamos encontrar. Precisamos encontrar o equilíbrio da onde nós começamos, aonde nós estamos. Precisamos entender o que o Senhor preparou para nós e seguir rumo a um alvo. O problema é que às vezes a gente quer uma palavra direcionada para nós, que diga, olha, Joyce, vá e faça isso. Olha, Joyce, que mora em Sarzedo, faz isso, isso. Não. Nem sempre a palavra vai ser direcionada. Ai, meu Deus. A noite tem sido curta. Nem sempre a palavra vai ser direcionada. Às vezes ela vai vir num comando que já veio para outros. Às vezes a palavra simplesmente vai ser siga. Aquele perseverar até o fim será salvo. E essa vai ser a palavra que você vai caminhar até que o Senhor te dê outra. Mas não tem muita direção em perseverar até o fim? Tem sim. A direção é não parar. A direção é tá vindo. O que tiver vindo, aguenta. Independente do que você estiver pensando em fazer, siga a palavra. Ande na palavra. Qual palavra nós temos recebido? Nós temos andado em uma palavra. Timóteo recebeu uma palavra. A palavra era vem depressa. A palavra era vem ao meu encontro. O livro de Timóteo mostra para nós o lado de Paulo, de muita intimidade, porque ele considerava Timóteo um filho. E ali Paulo mostra suas fragilidades. Não que ele não mostrasse em outras cartas, mas aqui é de uma forma muito genuína, muito vívida. Ele fala com Timóteo das dores e da tristeza do evangelho, enquanto convida para que ele venha. Ele começa a falar, olha, vão te trair, vão falar de você, vão te abandonar, os que você acha que estão ali do seu lado não vão. Mas tá tudo bem. Desde que você faça o evangelho. Desde que você continue nessa fé, a mesma fé que você teve quando a sua avó, quando a sua mãe te apresentaram o evangelho. E o mais interessante é que Paulo, preso, pede para que Timóteo traga para ele uma capa e livros. Pode parecer tão simples esse trecho, mas isso mostra para nós que Paulo estava com frio. Isso mostra para a gente que Paulo estava se sentindo sozinho. Ele queria algo para ler. Ele queria algo para poder esquentar. O evangelho não é um mar de rosas. Não é fácil passar por ele. Não é fácil seguir Jesus. Mas é essencial. Mais difícil do que seguir o evangelho é virar as costas para ele. Virar as costas para uma verdade que você recebeu com tanta fé. Muitas vezes, eu gosto desse termo muitas vezes, porque mostra para mim que por mais que eu ache que são pouquíssimas as vezes, os momentos em que eu vivi isso, quando eu puxo, falo muitas vezes, então quer dizer que foram muito mais do que eu posso contar. Então, muitas vezes eu, em meio a um evangelho onde ardia meu coração, onde eu estava vivendo fervorosamente, fazendo teologia, aquela coisa maravilhosa, orando, jejuando, aquela coisa linda. Aí vinha uma prova e parece que todo o avanço que eu tinha feito em 1, 2, 3 anos morria ali. E ali eu começava a questionar as coisas mais básicas. Em várias situações. Eu me senti como Jó.
que começa a indagar a Deus com perguntas, perguntas, perguntas. Perguntas das mais simples. Senhor, por que o Senhor me permitiu nascer? Senhor, por que quando eu nasci o Senhor não me fez morrer? Já que é para mim viver com tanta tristeza. Então, perguntas desse tipo são feitas nos nossos maiores momentos de dor. E o importante é que nós olhemos para o alvo. O importante é começar a olhar para Cristo. Cristo é o alvo. É para lá que eu devo olhar. É para Ele que eu devo correr. Por mais que esses momentos nos coloquem medo, nos deixem mais tímidos e acuados do que estamos normalmente, nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que sabe, controla todas as coisas. O Senhor nunca perdeu o controle desse mundo. Mas Ele nos entregou escolhas. Nós devemos saber fazer nossas escolhas. Timóteo podia ter escolhido não seguir o Evangelho. Mesmo recebendo o Evangelho de uma forma tão maravilhosa como a que ele recebeu, com tanta fé como Paulo narra que ele recebeu, ele podia ter escolhido não seguir. Mas ele fez uma escolha e agora, com a sua escolha feita, ele precisa fazer tudo 100%. Ele precisa seguir no caminho 100%. Paulo fala, olha, não deixe com que as pessoas te intimidem a pregar, só porque você é jovem. Não ligue para as pessoas que dizem que você tem pouca idade. E daí que você tem pouca idade? Mostre para eles o seu bom exemplo. Sabe, Paulo fala para ele, Timóteo, as pessoas vão errar. As pessoas vão alguma hora dar mau testemunho, mas ele fala para Timóteo, você não pode. O que ele estava falando com Timóteo? Que ele tinha que ser perfeito? Não. Paulo não era perfeito. Paulo perdeu a paciência com um jovem missionário, com um jovem evangelista, João. Paulo perdeu a paciência com alguém que estava apavorado, com medo de morrer. Paulo ele faz com que pareça que a preocupação de João Marcos é descabida, desnecessária ou até exagerada, mas nós estamos falando sobre morrer por Cristo. Então, a preocupação, o medo de João Marcos era completamente compreensível, mas em vez de abraçá-lo, em vez de entender, em vez de ajudar, incentivar, Paulo se irrita. Paulo briga com um irmão em Cristo. Esse mesmo irmão que acreditou nele, levou ele para o meio dos discípulos, apresentou ele para os discípulos, acreditou nele, quando todo mundo achava que ele era alguém infiltrado para matar os cristãos, porque esse era o papel dele antes. Barnabé dá a mão a ele, dá uma chance a ele. E ele discute, ele briga com uma pessoa que acreditou nele. Então, Paulo não era perfeito. E ele não está exigindo de Timóteo perfeição. Ele está dizendo para Timóteo, olha, você, Timóteo, deve assumir agora o meu papel como um sucessor. O papel de Paulo era orientar. O papel de Paulo era ser exemplo. Então ele está falando para Timóteo, seja exemplo, assim como eu estou sendo. Famosa frase de Paulo, né? Seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Isso é Paulo dizendo aos coríntios. Os coríntios estavam com um burburinho no meio deles de que tinha profetas maiores do que Paulo, tinha pessoas que tinham experiências de verdade com Paulo, tentando desacreditar o ministério dele, tentando fazer com que Paulo fosse
diminuído na presença das pessoas, o fundador da igreja, que fundou a igreja de Corinto. E ele começa a falar, olha, eu vou repreendê-los em amor. Vou repreendê-los como um pai. E ele começa. Ele fala, olha, se vocês querem experiências celestiais, então um homem, há 13 anos atrás, e quando ele fala desse homem, ele está falando dele. Subiu ao terceiro céu. E ele começa a narrar uma experiência que ele teve com o Senhor. E se você for parar para você ver o que era 13 anos atrás, Paulo tinha acabado de se converter. Paulo tinha acabado de se converter e teve uma experiência maravilhosa com o céu. Então é um evangelho vivido com intensidade. Então ele está falando para Timóteo, viva, dê exemplo, viva esse evangelho com intensidade. Não viva um evangelho raso, não viva um evangelho de dúvidas. Você pode questionar, você pode ter medo, o que você não pode é parar. Nós não podemos parar. Não podemos parar de orar por esse país. Não podemos achar que porque nós estamos numa certa situação política a vida acabou. Não podemos achar que porque estamos com certa situação financeira a vida acabou. Não podemos pensar que porque nós estamos vivendo nossos últimos dias a vida acabou. Os últimos dias começam a partir do momento em que Jesus ressuscitou. Desde lá, são quantos anos? A Bíblia diz que na época de Noé as pessoas davam-se em casamento. As pessoas estavam vivendo normalmente antes do mundo inteiro, tirando a família de Noé e os animais da arca, ser destruída. Então, se até os últimos dias, onde o Senhor vai eliminar toda a população, com exceção dessas pessoas, as pessoas viviam, casavam, davam em casamento, por que a gente arrumou um desespero agora de não querer ter filho? Ai, não posso colocar criança no mundo para sofrer. Gente, desde que o mundo existe sofrimento. Desde que o mundo é mundo, nós estamos em constantes momentos de instabilidade, medo, pânico. E está tudo bem. Está tudo bem porque depois desses momentos vem a calmaria. Paulo vai falar a Timóteo que ele precisava ir logo, porque, se eu não me engano, Dimas, esqueci o nome dele agora, tinha deixado a fé. Demas tinha amado mais o mundo do que a Deus. Então, nos últimos dias, é que nós vemos se nós realmente amamos ou não. É nos últimos dias aonde há problemas vindo, aonde nós mal conseguimos ver por depois das ondas, é que nós vamos ver se nós estamos realmente servindo a Deus de verdade. Olha só. Olha só o que está escrito aqui. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ele está falando para Timóteo pregar a verdade. E enquanto ele diz para Timóteo pregar a verdade, ele fala que as pessoas vão abandonar a verdade. É muito parecido com o discurso de Moisés antes de morrer. Antes de Moisés morrer, ele dedica os 2 últimos capítulos do livro de Êxodo
para poder... Números, perdão. Os 2 últimos capítulos de Números, para poder corrigir o povo, e para depois de corrigir o povo, ele já falar que eles já vão sofrer as consequências dos pecados. Ele usa o penúltimo versículo para falar: olha, sigam ao Senhor, se fortaleçam nele, fiquem nele para que vocês não sejam presos, cativos novamente, não abandonem ele por ídolos, não se casem com pessoas de outros lugares para que os costumes não entrem no meio de vocês. E logo depois ele fala: como eu sei que vocês vão fazer tudo isso, vai chegar um dia em que o Senhor vai transformá-los. E aqui ele vai anunciar Jesus. Aqui ele vai começar a anunciar Cristo. Porque ele já sabia o que ia acontecer. O Senhor já tinha falado para ele o que ia acontecer. Que o povo ia abandonar as costas, virar as costas para ele de novo, abandonar. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Olha, continue pregando o evangelho, continue sendo evangelista, continue cumprindo, continue falando, continue corrigindo. Olha, eles não vão querer a verdade. Eles vão fugir da disciplina. A correção vai ser muito dura. Eles vão se apegar aos mitos. Mas depois Paulo fala algo muito interessante. Ele diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ele continua dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então aqui Paulo está falando sobre a morte dele. E enquanto ele fala sobre a morte dele, ele se refere a esse momento como derramado como oferta de bebida. Para você que não sabe o que é isso, quando eles sacrificavam ao Senhor, quando eles davam ofertas ao Senhor, eles lavavam o altar onde se era oferecido com vinho ou com óleo, mas geralmente era com vinho. Então ele diz: eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Ou seja, a morte de Paulo para Paulo não era como uma nuvem pairando sobre a cabeça. Não era como um dia mau. Mas ele entendia que era com um cheiro suave, um cheiro doce. Um cheiro de oferta de bebida. E a gente tem passado por problemas tão menores do que a morte iminente e tem se desesperado tanto a ponto de não sobrar muito, não sobrar quase nada da gente para agradecer ao Senhor. Mas algo extraordinário sobre agradecer é que o Senhor estabeleceu como regra: primeiro a gratidão, depois receber. Primeiro você precisa ser grato para depois receber. Ao contrário do que o mundo diz, né? Você recebe e daí você agradece. Não. Eu preciso crer para receber, eu preciso agradecer, eu preciso ter gratidão para então eu ter. Para então eu receber. E olha só, quando o Senhor ele está no monte e os discípulos chegam e falam que ele precisa despedir a multidão porque o povo estava com fome. O povo tinha que comer, eles já estavam há 3 dias ali ouvindo o Senhor, ouvindo as lições, mas eles precisavam comer, que senão eles iam desfalecer no meio do caminho. Essa é a preocupação dos discípulos. Jesus manda que eles procurem algo ali para que eles possam comer. Eles voltam com os pães e os peixes. E o Senhor, a única coisa que faz é pegar, levantar para cima e agradecer. Ele não pede, ele agradece. Ele agradece pelo pão, ele dá graça pelo pão, parte e fala para os seus discípulos: distribua. Distribua. Sabe o que é interessante? Sobra.
Aqueles pães, aqueles peixes não só alimentaram toda uma multidão, mas sobrou. Porque nós, quando somos gratos, nós recebemos muito além do que precisamos. Só que às vezes a gente reclama muito. A gente reclama muito mais do que agradece, sabe? Vocês lembram do deserto? Quanto mais as pessoas murmuravam, mais demorava a chegar ao destino. É isso. Quanto mais nós deixamos de ser gratos, quanto mais nós reclamamos, mais longe fica de chegar a nossa bênção. A nossa providência, a providência que nós precisamos desesperadamente, nós mesmos estamos atrasando. Porque nós decidimos reclamar em vez de ser gratos. Eu não estou te falando para você ignorar as coisas que você precisa, ignorar um problema, ignorar. Não, não é isso. Eu estou te falando para você ver além. Para você enxergar além do que os seus olhos humanos te fazem enxergar. Paulo diz que nós somos fortalecidos em meio à adversidade. Nós somos fortalecidos. As provas, elas vão produzir persistência. Errei, fiz de novo. Errei, faço de novo. Errei, faço de novo. Faço de novo, faço de novo. A ponto de cair pela 10ª vez já não me machuca mais. Cair no lugar que eu caí já não me machuca mais. Porque eu caí e me levantei. Eu caio com uma certeza de que eu vou levantar. Então as nossas provas produzem em nós persistência. Mas nós precisamos ser gratos, passar por esses momentos gratos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito em amor e equilíbrio. Então, do que nós temos medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho interessantíssimo a Bíblia mostrar para nós um servo do Senhor, um profeta, na qual recebeu um dom de Deus e não estava no meio do povo de Deus, Balaão. E quando ele recebe esse dom, ele começa a perguntar ao Senhor: posso? Eu posso fazer isso que estão me pedindo? Olha, estão me oferecendo muito dinheiro para fazer. Estão me oferecendo algo muito incrível para que eu possa fazer. Será que eu posso, Senhor? Será que eu posso? Ele vai igual criança insistindo. O Senhor já tinha falado que não. O Senhor já tinha mostrado a ele que aquilo era errado de se fazer. Mas ele continua insistindo. Então o Senhor o mata? Então a história dele termina? Então ele perde o dom? Então o Senhor deixa ele fazer. Ele insiste, insiste, insiste na opção errada e o Senhor fala: vai. Ele vai, chega lá, ele não consegue fazer o que ele foi fazer. No meio do caminho, um anjo foi mandado para matá-lo. Ele se arrepende, o anjo não mata, o anjo volta. Ele prepara 7 altares para oferecer ao Senhor. Abençoa o povo de Israel, ao contrário do que ele foi pago para fazer. Mas a Bíblia narra, logo depois, alguns versos para frente, que ele morre a fio da espada. Que Deus não deixou os israelitas pouparem ninguém. Então ele morre. Por mais que o Senhor permita que ele faça, por mais que o Senhor deixe com que ele deseje, com que ele cumpra o desejo do coração dele, ele ainda morre. E ele morre porque ele insistiu demais em algo que o Senhor não queria. Então não pense que o Senhor não vai permitir com que a gente tome decisões erradas, escolhas erradas. Não pense que o Senhor não vai dizer sim de tanto você insistir por alguma coisa que ele sabe que não faz bem para você.
Ele vai. Ele vai porque Ele nos deu livre-arbítrio. Nós temos um Senhor bom. Nós temos um Senhor que faz de tudo pelos seus filhos. Por causa disso, por Ele ser bom, por Ele ser amável, é que nós estamos, às vezes, passando por tanta prova, luta, porque Ele é tão amável, porque Ele nos quer tão bem, porque Ele nos ama tanto, que Ele não nos fez robozinhos que se pode mudar uma chavinha ali. Não, Ele nos fez seres com livre-arbítrio. Então nós mesmos nos enfiamos em lugares que não era para nós estarmos. Nós mesmos procuramos com as nossas mãos coisas que não eram para estar conosco. Nós mesmos vamos atrás de pessoas que não estão mais com a capacidade de caminhar junto conosco. Porque Deus quer te levar para um lugar, mas você quer a companhia de fulano e fulano quer ir para o outro lado. A gente precisa saber qual é o desejo do coração do Senhor, para que a gente saiba o que pedir. Então, caminhe em uma palavra. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. De que forma? Orando. Você vai orar. Vai pedir ao Senhor, Senhor, me dê uma palavra para que eu caminhe nela. Não seja longe. Ai, misericórdia, esqueci a palavra. Não precisa procurar algo, sabe, em grande escala. Fale, Senhor, eu preciso de uma palavra para me encaminhar essa semana que vai entrar. Domingo se inicia uma nova semana, em qual palavra eu vou caminhar? Abra sua Bíblia. Deixe o Senhor falar com você. Não leia só um versículo. Não leia só um verso. Leia toda a história. Entenda o que Ele está falando. Entenda o que Ele quer de você. Eu já contei algumas vezes que eu tinha muito dessa mania de abrir a Bíblia, botar o dedinho, esperar que Deus falasse comigo exatamente aquilo que eu precisava ouvir, procurar uma CPF na Bíblia. E uma vez eu fui ao Senhor com essa mesma rotina de leitura, botar o dedinho, abrir a Bíblia. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me falasse como está a minha vida espiritual com o Senhor. E eu orei, peguei minha Bíblia, abri, e aí caiu naquela parte onde começa a contar a história de Davi enfrentando um gigante, e na minha cabeça eu conseguia pensar, uau, a minha fé igual a de Davi, aquela coisa maravilhosa, e eu lendo a história pensando, meu Deus, que incrível. E de repente eu ouvi o Senhor falar assim, você não é Davi, você é Golias. É muito difícil ouvir, você não é Davi, você é Golias. Sabe por quê? O Senhor não quis dizer que eu não estava no centro da vontade dele, Ele não quis dizer que eu não era um servo dele, Ele não quis dizer que eu não estava fazendo a vontade dele. Ele quis dizer para mim, você está pensando, achando que pode fazer algo sem mim. Você está colocando o seu eu acima de mim. O que Golias gritava? Tem algum incircunciso? Perdão. Tem alguém aí que possa me derrotar? Alguém aí no meio que possa me derrotar? E aí Davi se levanta e fala, quem é esse incircunciso que desafia o Deus de Israel? Então Golias, ele estava achando que ele podia alguma coisa. Que ele era maior do que nosso Deus. Que ele era maior do que o Senhor que protegia Israel. Eu não posso chegar à conclusão de que eu sou Golias. Eu sou muito mais parecido com Golias do que com Davi, sem a orientação do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu não fico procurando os meus defeitos na Bíblia. Mas o Senhor aponta os defeitos para mim, para que eu venha corrigi-los. Depois desse dia,
Tudo que eu conseguia pensar era, Senhor, essa é a tua vontade? Eu tô passando por cima do Senhor? Eu tô sendo Golias, Pai, nisso aqui? Eu tô querendo isso aqui mais do que o Senhor quer pra mim? Porque se eu quiser muito algo, eu posso passar em cima das palavras do Senhor pra minha vida e fazer. Só que lá na frente eu vou colher as consequências, igual Balaão. Então eu estou aqui falando de medo, eu estou aqui falando sobre um espírito de amor e equilíbrio, e eu quero voltar para Timóteo, para finalizar. Nós não sabemos se Timóteo chegou a tempo até Paulo, mas nós conhecemos um pouco sobre ele, sobre o menino que ele era, o homem que ele era, um homem que dava exemplo, um homem que ardia em fé, um homem que tinha medos como eu e você, um homem que, além de servo, era filho amado, um homem que escolheu abdicar da sua vida para viver o evangelho, um homem que era amoroso demais, se importava demais, um homem que escolheu servir, um homem que ouvia conselhos, era humilde. Paulo diz para Timóteo, olha, não bebe só água, porque seu estômago está ruim, então bebe o vinho também. Você já tem um problema de estômago, então faz isso, para que Timóteo aceite o conselho de Paulo. Ele era então um menino que ouvia, era humilde. Então nós vamos ver muitas características sobre ele. Nós vamos ver o Senhor conversar, falar sobre ele de uma forma muito bonita através de Paulo. Nós vamos conhecer um pouco sobre o caráter dele. Um pouco sobre quem Timóteo é. E nós devemos ser mais parecidos com ele. Claro, ele tinha seus medos, tinha. Suas limitações, tinha. Mas ele superou elas para fazer a obra do Senhor. Nós devemos fazer isso também. E quando nós vemos Paulo falar dos sofrimentos, falar, olha, fulano me abandonou, fulano se depôs contra mim, eu sofri isso, eu fui açoitado, eu apanhei, eu sofri pelo evangelho. Ele não está querendo assustar Timóteo, mas ele está querendo preparar Timóteo para o que vai vir, então ele quer dar a Timóteo a experiência para que quando aconteça ele não tome um baque, ele não desista, ele não desanime, ele não entre desavisado. Então o que Paulo está tentando fazer é fortalecer Timóteo na rocha, para que quando ele inicie a caminhada dele, para quando ele inicie o evangelismo, a missão dele, cumprir o chamado dele na terra, ele já inicie firmado em Cristo, sabendo das consequências, sabendo e escolhendo fazer. Então aqui, 2 Timóteo, é dedicado a ensinar a ele que ele, Timóteo, tinha um desafio à frente, que estava sendo mostrado claramente a ele, 100% do cenário visto, e agora ele tinha uma escolha a fazer, seguir ou não. Mas Paulo anima Timóteo. Olha o verso, os versos finais. 16. 2 Timóteo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Tá vendo? Ele fala de pessoas que abandonaram, de pessoas que o condenaram, de pessoas que falaram mal dele, de pessoas que o deixaram. Mas ele fala, o Senhor nunca me deixou. Nos meus últimos dias, o Senhor estava comigo. Nos meus últimos dias, o Senhor estava presente. E é interessante que ele fala que o Senhor o livraria de toda obra do maligno e o levaria certo, aqui,
o livrará de toda obra maligna e o levará salvo para o reino celestial. Então, qual é a obra maligna? É aqui na terra? É feri-lo? É deixá-lo passar por fome? É deixá-lo passar... Não. Vai acontecer? Vai. Mas a obra maligna é te desviar da rota para que você não chegue salvo no céu. Então, o meu conselho para você hoje, nessa tarde, é foque nas coisas do alto. Foque nas coisas do céu. Entenda, você não recebeu um espírito de covardia. Você não recebeu um espírito de medo. Você recebeu um espírito de amor e equilíbrio. Vamos finalizar a nossa live orando ao Senhor para terminar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por estar, Pai, em contato com o Senhor mais uma vez. Te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por este momento. Pedimos que o Senhor venha nos proporcionar mais momentos de aprendizado, que o Senhor seja conosco em todos os momentos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade a respeito do ministério de Paulo, de Timóteo, pode deixar seu comentário, deixar aqui sua opinião. Nós sempre vamos fazer de tudo para poder responder à medida que for possível, que for dando, né, esse tempo. E é isso. Que vocês sejam muito abençoados. E um beijo para o Senhor a todos.